capítulo 19, versículo 37, diz assim: E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém? Essa passagem, ela acontece no momento em que Jesus está entrando em Jerusalém para participar da sua última festa de Páscoa. É a última vez que ele vai entrar em Jerusalém dessa forma, como homem. É a última vez que ele está chegando naquela cidade. As pessoas, os seus discípulos estão ansiosos para participarem da Páscoa. Então Jesus, ele primeiro, ele passou na casa de Zaqueu já. Você pode ver lá no início do capítulo 19. Lá na casa de Zaqueu já teve aquele evento da conversão. Um homem pecador se converteu e ali naquele lugar ele ceia com aqueles homens. Depois ele ensina, ele fala sobre as parábolas das minas, ele fala sobre as recompensas daqueles que trabalham para Deus, e as coisas vão evoluindo até que finalmente ele chega na entrada de Jerusalém. Ali ele está chegando naquela cidade. Era uma festividade anual. Na semana da Páscoa, naquela semana, todos os judeus de todos os lugares do mundo, eles iam para Jerusalém. A cidade ficava lotada, ficava cheia de gente. Era uma festividade sem igual. Era o ponto alto das festividades de Israel. Era a festa mais importante que tinha, a Páscoa. A Páscoa, ela representava o dia que Moisés tirou o povo do Egito. Deus, através de Moisés, libertou o povo de Israel da escravidão. Naquela noite que Deus chamou de Páscoa, que vem do hebraico Pessah, que é a passagem da escravidão para a liberdade. Nós cantamos que nós somos livres. A Páscoa era um festival de celebrar a liberdade de Israel. Israel, naquela noite, na última noite no Egito, eles haviam sacrificado cordeiros e passado o sangue do cordeiro na porta da casa. E a Bíblia diz que naquela noite, que foi chamada a noite de Páscoa, a primeira noite de Páscoa que aconteceu, o anjo da morte, ele andou por todas as casas do Egito, e onde não tinha o sangue na porta, ali morreu o primogênito daquela casa. O filho homem mais velho morreu naquele lugar. E Israel, como eles haviam sacrificado o cordeiro e colocado aquele sangue nas portas, eles foram poupados, eles não morreram. E aí eles foram libertos. E Deus falou: todos os anos, nessa mesma data, vocês vão comemorar a Páscoa. Então Jesus, aqui ele está entrando em Jerusalém por conta da Páscoa. As pessoas iam para lá, a cidade ficava inundada de homens e mulheres, crianças, animais. Era uma concentração gigantesca de pessoas. E Jesus agora aqui ele vem entrando em Jerusalém. Ele é curioso que ele pede para seus discípulos providenciarem um jumentinho para ele entrar em Jerusalém montado nesse jumento. E isso vem se cumprir a escritura que a Bíblia havia dito, que o Messias, o Cristo, ele entraria em Jerusalém montado num jumento, numa jumentinha. Ele entraria dessa forma. Dessa forma aqueles homens veriam lá, queridos, vocês podem abrir a sua Bíblia se você quiser, em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que diz assim, alegra-te muito, ó filha de Sião. Nós temos que ver que Zacarias, ele é um profeta da época do exílio da Babilônia, muito antes de Cristo, muitos anos antes de Jesus. Ele disse: alegra-te muito, ó filha de Sião, que é Jerusalém, exulta, ó filha de Jerusalém, que são as pessoas que viviam naquela cidade. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. As escrituras diziam essas coisas. Do jeito que Zacarias havia profetizado que Jesus entraria, quer dizer, na realidade o rei, o Cristo, que ninguém sabia que seria Jesus. Anos depois, muitos anos depois, alguns séculos depois, Jesus está entrando em Jerusalém montado no jumentinho.
E a Bíblia diz, nessa passagem de Lucas e em Marcos, Mateus e João também, que as pessoas, elas começaram a cortar galhos de árvores e colocar no caminho. Elas colocaram galhos de árvore no caminho, elas colocavam vestes, roupas no caminho para ele passar por cima com aquele jumentinho, como se fosse uma entrada triunfal de um rei vitorioso. Elas pegaram também ramos de palmeiras e começaram a agitar e levantar aqueles ramos nas mãos. Aquilo foi uma celebração. Até hoje, né, em alguns lugares se fazem uma celebração semelhante, falando que é o Domingo de Ramos. Não é isso que fazem? As pessoas ficam lá com um monte de... imitando essa celebração de Jesus chegando em Jerusalém. É uma entrada triunfante dele em Jerusalém. E a Bíblia diz que muitos daqueles homens, eles estavam ali também por causa do milagre dele haver ressuscitado Lázaro. Muitos amigos que conheciam Lázaro, eles foram para aquele lugar para conhecer quem era Jesus. Ali tinha uma multidão enorme. Muitos também estavam ali porque havia uma profecia de Daniel que contava que em 69 semanas, é uma profecia de 70 semanas, mas que na 69ª semana de anos, depois de um período grande, daquele dia que Daniel lá na Babilônia recebeu essa profecia, que o Messias, ele seria celebrado, aclamado como rei em Jerusalém, mas que depois ele seria cortado. E esse dia é o dia que está se cumprindo essa palavra, é o dia que está se cumprindo essa profecia. Aqueles homens e mulheres estão ali naquele lugar, vendo aquele homem entrar sentado no jumentinho. E quem conhecia a sua Bíblia, sabia que Zacarias havia dito que um dia o Cristo, o Messias, o rei de Israel, ele entraria por aquele lugar, por aquele caminho montado naquele animal. Daquela forma. Ele fala pobre, porque Jesus não tinha nada. Jesus, ele não veio como um rei poderoso, ele veio como um homem comum. Ele abriu mão de todo o conforto da sua casa, ele abriu mão do conforto que muitos homens e mulheres buscavam para servir a Deus. Ele não tinha nada. Ele falou uma certa vez para os seus discípulos, ele falou: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se vocês quiserem andar comigo, vocês vão ter que se acostumar com isso. Nós não temos nada fixo, nós não temos nada que é nosso. A Bíblia diz, Zacarias falou pobre, montado num jumento, filho de uma jumenta, de uma jumentinha. Era assim que ele iria entrar. E quando eles viram aquela cena no coração daqueles homens que conheciam as Escrituras, muitos deles já sabiam que ele era o Cristo. Muitos já sabiam que Jesus era o Senhor. Mas aqueles que ainda não sabiam, quando viram aquilo acontecendo, quando viram aqueles galhos de árvore ao longo do caminho, aquelas roupas no chão, e ele entrando com aquele jumento, muitas pessoas ali o reconheceram como Cristo, como o Messias que viria, como o Senhor. E eles começaram a clamar. A Bíblia diz aqui no versículo 38, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Eles chamaram ele de rei. E se a sua Bíblia tiver com uma tradução bacana, é um rei com R maiúsculo. A sua é com R maiúsculo? É porque ele é o rei com R maiúsculo. Não é o rei Davi, não é o rei Salomão. Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E esse rei tem R maiúsculo. Eles reconheceram Jesus como o rei verdadeiro. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Na realidade, o que eles estão citando aqui, indiretamente, é o Salmo 118. Quando você olha lá o Salmo 18, versículo 26, lá está escrito assim, o salmista Davi, ele escreveu: bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós vos bendizemos desde a casa do Senhor, desde o templo construído do Senhor, desde lá vem o louvor, bendito ao que vem em nome do Senhor. Jesus, ele foi enviado por Deus, ele veio em nome do Senhor. E aqueles homens reconheceram a Jesus. Aquele salmo profético de Davi sabia que um dia eles iam gritar aquelas palavras. Eles sabiam que os homens um dia iam olhar para o Senhor e iam reconhecer que ele era aquele que era o enviado. Paz no céu e glória nas alturas. Em outras passagens, eles falam um pouco diferente. Eles falam hosana nas alturas. Você já deve ter ouvido essa palavra. Hosana. Glória a Deus. É hosana. Hosana nas alturas, glória a Deus nas alturas. Que Deus seja louvado, porque ele enviou o rei, bendito aquele que vem em nome do Senhor. No versículo 37,
a Bíblia diz que toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, essa multidão começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Aqueles homens, eles vinham andando com Jesus já há um bom tempo, eles tinham visto muitas coisas. Mas o único lugar que nós vemos esses homens e mulheres se juntando e louvando a Deus pelas maravilhas e clamando, bendito que vem em nome do Senhor, é exatamente nesse dia, nesse momento, que muitos chamam de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entrando, tenta imaginar a situação. Ele não estava num campo deserto, ele estava chegando numa cidade que estava lotada de gente. Uma cidade que era dominada pelos romanos. Ele estava se aproximando, na realidade, se você for ler em outras passagens, e aqui também ele diz que ele vinha aqui pelo caminho, no versículo 37, chegava perto da descida do Monte das Oliveiras. Jesus estava a menos de 300 metros do templo. 2 quarteirões. Ali, aquele lugar era cheio de gente. Não tinha lugar para você sentar, encostar a sua carroça ou parar o seu jumento. Ali estava lotado. E aquelas pessoas começaram a gritar aquilo. E muitos talvez se aproximaram para ver o que estava acontecendo. E aquelas pessoas gritando, bendito o rei que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E ali perto do caminho do Monte das Oliveiras, em direção ao templo, ali naquele lugar tinha a Torre Antônia. O que era a Torre Antônia? Era uma torre que os romanos haviam fortificado ali, e ali ficavam sentinelas romanas, observando o povo, para não ter tumulto, para não haver confusão, para não ter nada que acontecesse sem que eles soubessem. Então aqui é uma situação até perigosa, porque os judeus agora começam a gritar naquele lugar, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Eles começam a aclamar o rei dos reis, o Senhor dos senhores, no meio da multidão. E aqui nós vemos no versículo 39, e disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus. Os fariseus estavam no meio da multidão, eles não conseguiam chegar perto, eles gritaram lá do meio: mestre, repreende os teus discípulos. Por que repreender? Eles não queriam que eles gritassem aquelas coisas. Eles não queriam que eles louvassem a Deus dizendo que Jesus era o Cristo, era o Messias. Alguns podem pensar, será que o medo deles era de que lá de cima, da fortificação da Torre Antônia, os romanos achassem que estava começando uma confusão? Talvez, pode ser. Mas o objetivo principal deles era que aquelas pessoas se calassem. Eles não queriam que aquelas pessoas o proclamassem o Cristo, o Messias. Alguns dos fariseus, não eram todos. Talvez até alguns daqueles que mais tarde foram responsáveis por sua crucificação. Repreende-os, mestre. Manda eles ficarem quietos. Fala para eles pararem de gritar essas coisas. Isso não é bom. O que eles estavam comemorando? Aquelas pessoas estavam jubilando, louvando a Deus pelo quê? O que eles falam aqui no versículo 37, no final? Por todas as maravilhas que tinham visto. Eles tinham visto Jesus curar pessoas. Eles haviam visto recentemente, como a Bíblia diz, ressuscitar Lázaro. Eles haviam visto Jesus fazer muitos sinais. Ele andou sobre as águas. Está falando dos seus discípulos. Não está falando do povo em geral. Pessoas que estavam perto, viram ele andar sobre as águas, viram ele se transfigurar no monte, viram ele acalmar uma tempestade, ele multiplicar os pães e os peixes. Ele mandou eles jogarem a rede do outro lado, eles tiveram uma pesca maravilhosa. Aqueles homens, eles tinham visto muitas coisas. A palavra de Jesus fazia com que pecadores se convertessem do dia para a noite, de uma hora para outra. Ele entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu era um homem odiado por todos os judeus, porque além dele ser um publicano, ainda ele era desonesto. Ele fazia coisas erradas com o dinheiro das pessoas que ele deveria ajudar. Ele se valia do lucro em cima delas. Como é que é o nome dessa pessoa que empresta dinheiro para depois arrancar a pele da pessoa? Agiota, né? Ele vivia da agiotagem. Ele vivia. Era um homem odioso por todos. Se você vivesse lá também e você não soubesse que ele ia se converter, você também não ia gostar de Zaqueu. Hoje você gosta de Zaqueu porque você leu o que aconteceu com ele. Mas Jesus, ele foi o único que olhou para Zaqueu
e amou aquele homem de verdade, falou: Zaqueu, vou almoçar, vou jantar hoje na sua casa. E ele foi lá, entrou naquele lugar, ele foi criticado por isso, mas esse gesto de Jesus fez com que aquele homem se convertesse, algo inimaginável. As pessoas não acreditavam ver o que estava acontecendo. Aquele homem que roubou a vida inteira agora está dividindo metade da riqueza dele com os pobres. E ele mesmo fala: e se eu enganei alguém, eu vou ressarcir. Eu vou pagar isso com juros, com dividendos. Essas maravilhas foi Jesus que fez. E aqueles homens viram essas coisas. Aqueles homens viram o amor, o carinho que Jesus tinha. Ele viu como Jesus levava a palavra de Deus a sério, como ele amava as Escrituras, a intimidade que ele tinha com Deus, o conhecimento. Quando ele falava das coisas que estavam no coração das pessoas. E aqui nesse momento o versículo 37 diz isso. Eles começaram a gritar em alta voz. Quando a Bíblia diz alta voz, é gritaria. Todos aqui já tiveram a experiência de estar num estádio de futebol, num dia de final de jogo. Às vezes você está chegando no estádio, você escuta os gritos lá dentro, que ele estremece. Alguém aqui já passou por isso? Alguém já viu algum evento assim, que as pessoas lá dentro estão torcendo e gritando? Alta voz, é contagiante, não é? É impressionante você ver 50, 70 mil pessoas gritando ao mesmo tempo. É impressionante o poder da voz humana, todas juntas. Às vezes você pensa que aquilo vai cair, se você estiver sentado lá. Parece que vai cair, não vai, vibra. É só o grito das cordas vocais das pessoas juntas. Isso quando não começa a bater o pé, né? Né? Morumbi que o diga, né? Tá lá. Cabe 120 mil pessoas, se não me engano, naquele lugar, né? Se não me engano, a capacidade máxima ele é projetado para isso. Não sei se hoje, mas enfim, não estou aqui. Eu nem de futebol gosto, viu? Mas eu já estive, né? A gente tem que acaba experimentando tudo que é coisa na vida, né? Então, e é impressionante. Você chegar num lugar onde as pessoas estão gritando todas ao mesmo tempo. Aqui eu não digo que seja essa mesma quantidade, mas a Bíblia diz que era uma multidão de discípulos. E eles gritavam ao mesmo tempo em alta voz: bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, ou hosana nas alturas. Tem alguém aí que está escrito hosana? Não, né? Não, porque não é essa passagem, não. E disseram entre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os teus discípulos, manda eles ficarem quietos, para que eles parem de gritar essas coisas. Podem ser que para o judeu comum ali, que não sabia ainda direito quem era Jesus, ele tinha motivo para se regozijar em Deus também. Talvez aquele que chegou ali naquela hora, conhecia muito a Bíblia e falou: o que eu estou vendo? Eu estou vendo um homem sentado num jumentinho entrando, com vestes no chão. Calma aí, Zacarias 9:9. E aí o povo tudo gritando, hosana, hosana. Ele começou também: é o Cristo, é o Cristo. Muitos, nós não conseguimos imaginar essa cena, porque nós nunca estivemos na pele desses homens e mulheres, que havia uma promessa de que um dia alguém entraria em Jerusalém daquele jeito. Zacarias havia profetizado desde criancinha, você estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, um dia você lê isso. Da mesma forma como desde que você começou a aprender a palavra de Deus, você tem ouvido que um dia ele virá nas nuvens e todo olho verá. O dia que isso acontecer vai ser fantástico. Você vai falar: olha o que está escrito na Bíblia. Ali Jesus está entrando com o jumentinho, é a primeira vinda do Messias, é a confirmação do que aquilo que o profeta havia dito estava se cumprindo. Era algo fantástico, tremendo, e quanto mais começou a juntar pessoas, mais pessoas começaram a entender o que estava acontecendo, e os fariseus naquele momento ficaram com medo de talvez eles colocarem Jesus como Cristo e apresentar para todo Jerusalém. Eles falaram: mestre, repreende os teus discípulos. Esse mestre não é com respeito, não, mas é só uma forma de no meio da multidão gritar para chegar nele, ele saber que era com ele. E eu fico imaginando a cena: Jesus sentado no jumentinho. E aquele jumentinho, já viu a pessoa andando de jumentinho? É meio desengonçado, né? Vai meio, né? Aquele negócio, cada passo que ele dá, a pessoa vai meio que equilibrando em cima. É um exercício, é um esporte radical até, eu acho, né? Você fica ali no jumentinho, né? E ele indo ali o terreno não é asfaltado, né? Pedra, buraco,
tudo irregular. Imagina a cena, as pessoas gritando e pessoas agitando, uma multidão. E ele escuta as pessoas gritando do meio, manda eles ficarem quietos. E ele responde, a Bíblia diz que ele responde. Versículo 40. E respondendo ele, disse-lhes. Imagina ele no meio do jumentinho falando, e não é baixo não. Está todo mundo gritando, ele deu um berro. Ele falou assim, olha, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus falou isso. Ele falou, o que está acontecendo aqui é tão forte, é tão impressionante, que se eles ficarem quietos, as pedras vão começar a gritar. Só vocês que não estão entendendo. Isso é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. É a gente estar com a bênção na nossa frente e nós não compreendermos. É a pior coisa que tem. Uma multidão olhando para o alto e glorificando Jesus, e você achando que aquilo que está acontecendo é tudo errado. E o próprio Senhor Jesus virar para eles, Jesus está dizendo o seguinte, queridos, é mais fácil as pedras gritarem do que vocês. Se eles ficarem quietos, não vai ser vocês que vão gritar, vão ser as pedras. O coração daqueles homens era pior do que as pedras, porque as pedras talvez gritariam, e eles iam falar, Senhor, manda essas pedras pararem de gritar. É muito, muito forte isso que Jesus diz. Ele está falando, isso que está acontecendo agora vai além do meu controle, vai além da minha vontade. Isso é uma manifestação do coração de homens e mulheres que encontraram a verdadeira resposta da vida. Eles encontraram o caminho, eles encontraram a solução, eles encontraram o que eles estavam procurando. Se eles ficarem quietos, as pedras vão começar a clamar, porque simplesmente aquele homem, ele era o Deus de todo o universo que estava entrando naquele lugar. E quando ele falou aquilo, apesar dele falar de uma forma como se fosse um provérbio, até citando uma passagem antiga, lá de Abacuque, que Abacuque diz, numa certa passagem, que as pedras do muro clamariam, e os batentes da porta também gritariam em altos e plenos pulmões, para que todos ouvissem. Ainda que ele tenha falado como uma metáfora, eu creio que Jesus, ele tem o poder de fazer as pedras falarem. Deus, ele tem o poder de fazer o que ele quiser. E se não fosse verdade, ele não falaria isso. Ele falou, olha, o que está acontecendo aqui é tão intenso, que se eu falar para eles ficarem quietos, as pedras vão começar a gritar. Mas o mais interessante é que os homens clamam, as pedras podem clamar, mas esses homens não. Esses homens querem que fique todo mundo quieto. Chega, não fala isso não, manda eles ficarem quietos. E Jesus dá essa resposta. Ele está falando, sou eu que digo, digo-vos. Eu vos digo, ou dependendo da tradução, digo-vos. Ele está falando, sou eu que estou dizendo. Vocês querem que eles fiquem quietos, mas se eles ficarem, as pedras vão começar a gritar a mesma coisa. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. E aqueles homens ficam quietos. Não fala mais deles. Não fala mais deles. Alguns dias depois, esses mesmos homens, com certeza eles estão juntos para matar a Jesus, para crucificá-lo. Eles não clamaram, eles não entenderam, eles não conseguiram perceber quem era aquela pessoa que estava. É muito interessante, uma certa vez, João Batista estava lá no deserto pregando, e vinham os fariseus e os homens, e João Batista está falando sobre a vinda do Cristo, está falando sobre algumas coisas, e aqueles homens falam assim para ele, olha, nós somos filhos de Abraão, de quem que você está falando? Ele fala, olha, João Batista fala, olha, Deus, ele tem poder para fazer dessas pedras nascer filho de Abraão, não precisa de vocês não. É muito interessante. Aqueles homens orgulhosos, religiosos orgulhosos, quando eles quiseram bater no peito e disseram, se Deus vai fazer alguma coisa, vai ser em nós, porque nós somos descendência de Abraão, nós somos escolhidos. João Batista virou para eles e falou, para com essa besteira, se Deus precisa de alguém, vocês estão malucos, se ele precisar, ele pode fazer a pedra gerar filhos. Agora vem Jesus e fala, se eles ficarem quietos, as pedras clamam. Deus não precisa de que eu e você façamos alguma coisa para ele atingir os objetivos dele. Ele, se precisar de alguém, você não quiser ir, meu irmão, ele vai mandar uma pedra lá.
Se ele precisar se ele quiser mais filhos e você não quiser se tornar filho dele, ele tem o poder de transformar uma pedra em filho, não tem problema. E com isso fica provado que as pedras, elas são mais dóceis do que nós. Eu já não sei mais se eu vou falar que a pessoa tem um coração de pedra, porque segundo a Bíblia, a pedra pode se tornar filho de Abraão e a pedra pode clamar que Jesus é o rei bendito. Se eu estou falando que a pessoa tem um coração de pedra, eu estou dizendo que talvez ainda tenha uma esperança. Eu já vou começar a rever as minhas formas de dizer, a pessoa não tem coração. Melhor, né? Porque a pedra, João Batista diz que pode gerar filhos para Deus. E Jesus diz que as pedras podem clamar. Mas o nosso coração muitas vezes não faz essas coisas. É interessante Jesus comparar o louvor de homens tão significativos como de pedras. Não tem problema. Não tem problema. Fariseu religioso, não tenta impedir o louvor. Ele fala das crianças, da boca das crianças, dos pequeninos, sai o mais perfeito louvor. Em outra passagem, as crianças começam também a falar para Jesus, hosana nas alturas. E eles querem que as crianças se calem, porque elas estavam dizendo que ele era o Cristo também. E ele fala das crianças, nunca leste que a Escritura diz que da boca das crianças sairia o perfeito louvor. Os judeus estão incomodados. O rei de Israel finalmente aparece na história e eles não reconhecem. Eles ficam com inveja, eles têm raiva de Jesus. Eles querem apagar a voz daquelas pessoas. Eles não querem que ninguém aclame ao Senhor. Eles não querem que as crianças falem. Eles não querem. Eles querem que aquilo acabe. Eles querem que aquele, na cabeça deles, aquele impostor, ele saia de cena. Ele pare com aquele negócio. E hoje, na minha e na sua vida, quais seriam os motivos que nós teríamos para clamar ao Senhor? Quais seriam os motivos que nós teríamos para louvar ao Deus Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? O que Jesus fez já na nossa vida? Tem gente que fala, eu não vejo que Jesus, eu acho que não fez nada. Não tem um motivo para clamar. E quando vê ainda alguém clamando, às vezes a pessoa se ressente. Talvez ela não vai mandar a pessoa ficar quieta, mas no coração dela, fala, não sei o que aquela pessoa tanto louva ao Senhor, eu não tenho motivos para louvar. Porque aqueles homens não tinham motivo para louvar a Jesus. Provavelmente eles tinham visto as mesmas coisas que aqueles homens viram, porque lá no versículo 37 fala que eles estavam gritando, louvando em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto. Será que aqueles homens não tinham visto aquelas coisas? Então será que é esse o problema? Será que é porque nós não temos visto o poder de Deus na nossa vida? Nós não temos conseguido compreender o que Jesus está fazendo na nossa vida? Será que é por isso que nós não louvamos? Será que é por isso que nós não bendizemos ao Senhor? Será que como aqueles homens? E aí quando nós vemos alguém feliz na presença de Deus, nós ficamos ressentidos, rancorosos, nós sentimos uma ponta de inveja, queremos que as pessoas se calem, será que é por isso? Ou não? Poxa, mas o que Deus já fez na minha vida? A Bíblia diz que o Senhor, a primeira coisa que Ele fez, Ele me amou. Quando eu ainda era pecador, Ele olhou para mim, Ele não viu minhas falhas. E Ele me amou desde o princípio. A Bíblia diz que se você se arrepender dos seus pecados, se você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não quero mais fazer essas coisas, e mudar o curso da sua vida, a Bíblia diz que Ele te perdoa. E diz que nunca mais vai haver condenação nenhuma para você. Só isso já é motivo de agradecermos a Deus por todo o tempo. Mas sabe qual é o problema, queridos? O problema é que as pessoas olham para Deus como se Ele fosse sabe da história, as histórias infantis, e tem lá o gênio da lâmpada? As pessoas acham que nós vamos nos aproximar de Deus, nós vamos fazer pedidos para Ele, a maioria desses da ordem material, e Ele vai atender. Ele vai dar isso, vai dar aquilo outro. Aí nós olhamos para aquele que não ama a Deus, que às vezes tem essas coisas, e nós não compreendemos na nossa cabeça. E eu vejo, é muito comum as pessoas perguntar, puxa, mas eu sirvo a Deus, Ele não me abençoa. Como assim? E será que o que você entende por servir a Deus, é servir a Deus? Porque quando alguém está servindo, esperando algo em troca, não é a Deus que você está servindo, meu irmão. Se você tem servido, achando que está servindo a Deus e esperando uma recompensa material, qualquer coisa que Ele te atenda, é duro eu te dizer isso. Você vai me perdoar, meu irmão, minha irmã, mas você não está servindo a Deus.
Você está servindo a você mesmo. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. E quando você trabalha e você recebe aquilo que lhe é devido, pronto, não tem mais nada. A dívida foi quitada. Todo fim do mês o patrão paga a dívida dele com você, pagando o salário. É assim que você olha para Deus? Ah, Senhor, eu estou fazendo isso aqui, mas cadê as coisas que eu tenho te pedido? Cadê as coisas que eu desejo? E aí, às vezes, nós não encontramos motivo para louvar a Deus. Talvez nós seríamos alguns lá no meio da multidão querendo que as pessoas se calassem. Ao invés de nós olharmos para Jesus e falar: eu tenho esse motivo, eu tenho esse motivo, eu tenho esse motivo, para glorificar a Deus. Deus, ele não é alguém que vai solucionar os nossos problemas. Não. Deus, ele vai nos fortalecer para que nós aprendamos a solucionar os nossos problemas. Deus, ele vai nos ensinar, ele vai nos orientar através da sua palavra como você lançar boas sementes para colher bons frutos. Ah, mas já faz um tempo que eu tenho andado com Deus e eu não tenho visto nada. Mas será que você está um tempo mesmo andando com Deus, ou você tem um tempo que você está vindo na igreja? Porque as pessoas confundem muito. É muito comum. Isso soa até estranho quando eu falo para algumas pessoas. Como assim? Calma aí. Não, eu estou perguntando não quanto tempo você vem à igreja, quanto tempo você anda com Deus. Mas qual que é a diferença? É toda a diferença. Eu começo a ir à igreja, eu começo a aprender como eu devo andar com Deus. O dia que eu tomo uma postura em cima daquilo que eu tenho aprendido, eu começo a andar com Deus, eu comecei a andar com Deus. Às vezes a pessoa levou 20 anos para entender que ela precisava nascer de novo. Os 20 anos que ela frequentou a igreja foi para ela entender um dia que ela precisa. Não é para demorar assim não, viu? Eu estou exagerando, mas tem gente que demora mais. Conheço pessoas que demoraram mais. E aí quando a pessoa começa a andar com Deus, se ela andar com Deus de verdade, ela não vai mais se preocupar com essas coisas. E ela só vai ter motivos para ser grata. Nós temos que aprender a olhar para o Senhor, o Salvador da nossa vida, e reconhecer nele tudo o que ele fez para nós. Porque aqueles homens tinham visto coisas maravilhosas. Eu comecei hoje falando sobre o que as pessoas estão falando aí nós estamos fazendo um estudo para casais. São coisas simples. Alguns estudos chegam a ter só 2 versículos bíblicos, é ou não é verdade? 2 versículos. Mas dá uma dicasinha ali que você coloca em prática e funciona. É a palavra de Deus em ação. É o amor de Deus permeando o nosso coração e transbordando para o nosso cônjuge, para o nosso casamento. E eu já tenho mais um motivo para glorificar a Deus, porque a palavra dele é verdadeira, a palavra dele é fiel, ela se cumpre nas nossas vidas. Ele nos resgatou, ele colocou esperança no nosso coração. Depois que eu comecei a andar com Jesus de perto, depois que eu nasci de novo, eu fui reconhecer o Deus da minha vida. Não tem coisa melhor que isso, saber que tem um Deus que cuida de mim, saber que tem um Senhor preocupado com o meu amanhã, que traçou um plano perfeito para a minha vida, que Ele está no controle de todas as coisas. Eu só tenho que confiar, fazer o que é certo, continuar dando passo atrás de passo, mas passos firmes, passos corretos, que o próprio Espírito de Deus nos guia. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos leva a toda a verdade, ele nos ensina o caminho que nós devemos andar. E se nós andamos por esse caminho, eu tenho a plena certeza de que Deus, ele cuida de mim. Eu descanso no Senhor, eu não tenho o que temer. Às vezes o temor vem e bate no nosso coração, mas logo em seguida eu corro para Deus, eu faço uma oração, Deus fala no meu coração: confia em mim, espere em mim. Esse é o Jesus que você abriu o coração para Ele, meu irmão. Esse é o Jesus. É esse. E eu espero, sinceramente, que todos nós, se nós estivéssemos lá no meio da multidão, nós estaríamos gritando também: glória a Deus, hosana nas alturas, porque Ele fez coisas boas para nós, muitas coisas. Uma das coisas mais preciosas que Deus fez é nos aturar. Quando muito não nos atura, muitos, Ele nos atura, Ele nos suporta. Ele olha para nós com compaixão. Ele vê a nossa incapacidade de sermos perfeitos, e Ele tem paciência conosco. É ou não é verdade? Quantas vezes você já foi para Deus e pediu perdão? Ixi,
Quantas vezes? Outrora, antigamente, quando eu não conhecia as Escrituras, eu achava que Deus tinha um limite, eu já não tinha mais coragem de ir lá pedir perdão. Alguém já passou por isso? Ah, Senhor, já errei de novo, como que eu vou pedir perdão para Deus? Mas aí, lendo as Escrituras, eu vejo, Jesus ele ensinou esse princípio: se você estiver disposto a perdoar o seu irmão todas as vezes que ele errar, eu também vou te perdoar. Ele falou assim, eu sou assim. Pedro fez algo terrível, negou Jesus, não uma, mas 3 vezes, e Jesus perdoou Pedro. É como eu falo, se Judas tivesse voltado lá para Jesus e pedido perdão, eu tenho certeza que Jesus teria o perdoado, ainda que ele tivesse o vendido. Sabe por que eu falo isso? Porque José não era maior do que Jesus, e seus irmãos o venderam como escravo, e ele perdoou a todos, sem problema nenhum. Você acha que Jesus não perdoaria Judas? Lógico. E olha, vou falar para vocês, o seu pecado não vai chegar nem perto do que Judas fez. E aí você vai lá e fala: Senhor, me perdoe. E Ele te perdoa, Ele te dá uma nova chance. Ele descarrega o amor dEle sobre as nossas vidas. Ele transforma o nosso coração. Ele faz nova todas as coisas. Nós temos que aprender a olhar para o Senhor, lembrar dessa passagem e falar: Senhor, eu quero te louvar para todo sempre. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Porque, queridos, se nós não fizermos isso, um dia Deus vai mostrar para nós que as pedras eram capazes de fazer. Como ele falou para os fariseus, ele falou: fariseus, vocês estão tão fora de tudo, que vocês não querem clamar algo que, se eles pararem, as pedras vão clamar. Ele comparou aqueles fariseus com as pedras. E com certeza os fariseus não clamariam, mas as pedras sim. Deve ser duro nós chegarmos num ponto que uma coisa inanimada, a pedra não é um ser. A pedra, ela é um elemento da natureza, ela é parte da natureza, mas ela não tem vida nenhuma, não tem. Mas Jesus disse que aquelas pedras, elas tinham mais vida do que aqueles fariseus. Elas eram capazes de falar, gritar e clamar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Toda a natureza, ela se sujeita a Deus, toda a natureza, toda ela, até as pedras. E às vezes, os homens e as mulheres não. Às vezes os homens e as mulheres endurecem o seu coração diante desse Deus magnífico e todo-poderoso. E aí eu começo a olhar para as Escrituras e eu compreendo por que essas pessoas, elas não poderão passar a eternidade com Deus. Por que elas têm que ir para um lugar diferente? Por que elas vão ter que ir para aquilo que a Bíblia chama de desprezo eterno, separação eterna, condenação eterna? Por quê, queridos? Porque até as pedras reconhecem o Senhor como Deus. E aqueles homens e aquelas mulheres, talvez você que está me assistindo, você não consegue reconhecê-lo como o Senhor da sua vida. Então a condenação é justa, mais do que justa. Apesar de ser algo triste, que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ela é justa. A condenação é justa, porque até as pedras, se você não quiser clamar a Deus, elas vão clamar. E aí a nossa condenação ficará justificada. Ame ao Senhor mais do que qualquer coisa na tua vida. Adore ao Senhor, cante para o Senhor. Adorar não é só louvar, cantar louvor, ouvir. Tem gente que não canta, tem gente que põe música para tocar o dia inteiro, ela só ouve. Fala: eu louvo o Senhor o dia inteiro, fico ouvindo. Não, você tem que louvar. Fruto dos lábios que confessam o seu nome. E louvar não é só ficar cantando também. Porque muita gente canta e depois, com a sua boca, espanta as pessoas, espanta o Espírito Santo. Com as suas atitudes faz tudo errado. Muitas pessoas cantam, louvam, têm um ministério em algum lugar, dizem que servem a Deus, entre aspas, e na hora de pôr em ação tudo que aprenderam, fazem tudo diferente. Louvar a Deus é viver a palavra, é agir como um homem e mulher de Deus de verdade, é dar um bom testemunho onde for, sem pregar uma linha da Bíblia, vivendo, mostrando para as pessoas que Deus é verdadeiro, que Deus é bom, que Deus, na sua vida, Ele fez a diferença. E isso vai trazer louvor. Um dia, outras pessoas estarão louvando ao Senhor por sua causa. É nisso que consiste a pregação do Evangelho. Homens e mulheres sendo levados a glorificar o Senhor. Talvez o Senhor está passando aqui nessa noite, montado no jumentinho. E nós
podemos, de uma maneira, obviamente, paralela, não verdadeira, não é o que está acontecendo, mas nos imaginarmos naquele lugar. E agora, nós vamos orar, e você orar com o seu coração, como se você estivesse no meio daquela multidão, vendo Jesus passar, e você gritando para ele: bendito o que vem em nome do Senhor, por causa das maravilhas que você já viu ele fazer, clamando, clamando, lembrando que você não é uma pedra. Mas ainda poderia ser que as pedras, ele falou, elas podem clamar, mas você falando: graças a Deus, eu não sou como esses fariseus que odiavam a Jesus. Amém?